guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Tenda a senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador. A paz do Senhor! Tudo bem, crianças? Bem-vindo a mais uma aula do trimestre, né? Sendo essa a segunda aula. E para nós começarmos a nossa aula hoje, crianças, nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo que Ele fez. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, de cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família. Querido Deus, que o Senhor venha proteger cada criança, que o Senhor venha guardar cada família, e que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, a todos aqueles que estão de frente, Senhor, com a doença nos hospitais, pessoas enfermos. E, querido Jesus, que cada criança nessa hora venha receber a Tua palavra, Senhor, e venha guardar no coração e dar muitos frutos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, né, crianças? Então, vocês vão pegar a Bíblia de vocês, tá? E vão abrir, crianças, no livro de Êxodo, tá? Livro de Êxodo. Ó, pega a Bíblia, pede para a mamãe e para o papai ajudar, tá? É o segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 30. Vamos abrir, crianças, no capítulo 30? E o capítulo 30 vai dizer assim: E farás um altar para queimar o incenso de madeira, e de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. Deu, crianças? Então, esse é o nosso texto, tá? É o altar do incenso, capítulo 30 de Êxodo. E o nosso título vem dizendo assim: Os móveis da casa de Deus. Isso mesmo, crianças. É o mesmo que a tia leu lá em Êxodo, né? Capítulo 30. Fala dos móveis, né? Dos elementos que compunham a casa de Deus. Na aula passada, crianças, a tia Simone mostrou para vocês o altar do Senhor, né? Ou seja, a casa de Deus, o tabernáculo, né? E o tabernáculo, crianças, que Deus havia pedido para Moisés, ele foi construído assim, ó. Tá? Ficou bem ruim de vocês verem na aula passada, né? Porque o material não é bom, né, crianças? Então, ficou bem ruim para ver, mas acredito eu que na telinha aí tá dando para ver bem. Que ele era todo cercado, né? E Deus havia pedido para Moisés fazer do jeitinho, né? Que o Senhor pedia para eles fazerem. E ficou assim, ó. No pátio, crianças, no pátio haviam 2 móveis da casa, né? E é esses 2 primeiros móveis que nós vamos estudar e saber para que serviam esses 2 móveis. Então, crianças, Deus, ele disse assim a Moisés: Moisés, faça um tabernáculo, faça uma casa para eu ficar juntinho do meu povo. E Moisés, crianças, com toda a sua sabedoria que Deus havia dado, né? Com todo o temor, com todo o carinho que ele tinha pelo Senhor, ele foi diante dos levitas e do sacerdote fazer o que Deus havia pedido. E aí Moisés, ele pediu para o sacerdote e os levitas, né, tomarem conta do trabalho, né?
erguer o templo, né, fazê-lo bem feitinho, do jeito que o Senhor ordenou, né, ordenar a eles fazer. Então, crianças, foi erguido o templo, né, aí faltava pôr os móveis, né, todos os elementos, crianças, eram elementos que Deus havia pedido para eles fazer e teria que ser do jeitinho que o Senhor pedia para fazer, né? Tanto que vocês viram aqui na Bíblia, né? Até o comprimento, né? Um côvado, dois côvados, até o comprimento Deus pedia para ser tudo certinho, tá? Então, crianças, o primeiro que a tia vai, primeiro elemento, né? O primeiro item, primeiro móvel do tabernáculo seria o altar, ó, o altar do sacrifício, tá? O holocausto. Tia, o que queria dizer isso, tia? O altar do sacrifício. O altar do sacrifício, crianças, era um altar todo feito, né? Todo feito de bronze, tá? Ele era todo feito de bronze e feito de madeira, né? Madeira de cetim e coberto de bronze. E esse altar, crianças, eles pegavam o cordeirinho, pegou o cordeirinho, tá? Ó. Eles preparavam um cordeirinho sem mancha, sem defeito, né? E preparavam esse cordeirinho, essa ovelhinha, né? E aí eles levavam lá para dentro do pátio do tabernáculo, colocavam o cordeirinho lá em cima, ó, se vocês estão vendo, ó. Colocavam o cordeirinho lá em cima e faziam o sacrifício do cordeirinho. E vocês sabem o que significa isso, crianças? Vocês sabem o que simboliza? Vocês sabem o que simboliza essa prática aqui? O que eles faziam? Isso simboliza Jesus Cristo, crianças. E isso mesmo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar como um cordeiro. Isso mesmo. Representa Jesus Cristo, né? Que foi o Cordeiro de Deus. Mas hoje nós não precisamos mais dessa prática. Hoje nós não temos mais o tabernáculo dentro da igreja, o local do incenso dentro da igreja e o cordeiro. Não. Hoje, crianças, nós temos Jesus, né? Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Isso mesmo, no terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus, ele veio ele morreu na cruz do Calvário, crianças, para pagar o nosso pecado, no lugar desse aqui, ó. Hoje não precisa mais disso na igreja. E o segundo, tia, que é a pia. Isso mesmo, crianças, a pia, né? A pia, crianças, ela era feita toda de bronze, tá? Ela era feita toda de bronze e ela representava, crianças, a purificação, né? E o início da santificação, tá? Promovida pela palavra de Deus, né? Então, deixa eu te mostrar aqui um visual que vai esclarecer bem certinho o que a tia tá querendo falar para vocês, ó. Então, o sacerdote, antes de entrar na tenda, antes de entrar no tabernáculo, eles lavavam-se as mãos, entendeu? Antes e depois. Depois por quê, tia? Porque eles faziam um sacrifício, né? Que a tia mostrou para vocês lá do cordeirinho, tá? Eles faziam lá o sacrifício do cordeirinho e aí quando saiu eles tinham que lavar as mãos e quando eles entravam, né, para falar com Deus, né? Quando eles entravam para fazer, eles também passavam por esse lavatório aqui. E o que isso simbolizava, tia? Isso simbolizava, crianças, a purificação, da mesma coisa que a tia falou aqui, a purificação, tá? Do início da santificação. Então, todo aquele que se santificava era assim, entendeu? Lavava-se as mãos
antes de entrar no templo, né, no tabernáculo, e depois. Então, vamos repetir, crianças, os dois móveis que ficavam no pátio do tabernáculo? Vamos repetir? Então, o altar de bronze, tá? Onde eles colocavam em sacrifício o cordeirinho. E a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos, a pia. Muito bem. E agora, nós vamos para o segundo item, né? De dentro do tabernáculo, tá? Os outros móveis de dentro da igreja, né? De dentro da morada do Senhor. Dentro da morada do Senhor, crianças, tinha, tá? O primeiro móvel, tá? Esse aqui, muito bem. Deixa eu te colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Este móvel, crianças, era a mesa. Isso, a mesa posta de pães. Isso mesmo. E era uma mesa, crianças, que ficavam os pães. E tinham 6 pães de um lado e 6 pães do outro. O que isso simbolizava, tia Simone? Isso simbolizava a palavra de Deus viva, com o pão da vida, que é Cristo Jesus. Nossa, tia, já lá naquela época, Cristo já vinha já como alguns elementos de dentro do tabernáculo. Sim, vocês estão vendo? Então, eram 6 pães. 6 pães de um lado e 6 pães do outro. Muito bem. E essa mesa, crianças, ela era feita de madeira de acácia e revestida por ouro. Vamos ao segundo móvel desse primeiro cômodo do tabernáculo? Era esse aqui, ó. Nossa, tia, que engraçado essa figura. Então, chamava-se castiçal. Isso mesmo, crianças. Se chamava castiçal ou candelário, tá? E ele tinha 7 pontinhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 pontas aqui, crianças, ia uma lâmpada, tipo uma vela, para iluminar, né, o ambiente, né? E o que simbolizava esse candelário, crianças? Né? Esse candelário, né, castiçal, né, ele simbolizava, criança, a única luz que tinha de dentro do tabernáculo, né? E ela representava Cristo como a verdadeira luz do mundo. Muito bem. E também representava as 7 igrejas. Isso mesmo, as 7 igrejas. O terceiro móvel do primeiro cômodo do tabernáculo, crianças, terceiro e penúltimo, era esse aqui, ó. Isso mesmo, deixa eu te ver, colocar bem aqui certinho para vocês verem. Isso, era esse aqui. E ele era, crianças, o móvel do título que a gente leu do capítulo 30 de Êxodo, tá? O altar do incenso. Isso, chamava-se altar do incenso. Mas o que isso queria dizer, tia Simone? O altar do incenso, crianças, era assim, eles colocavam ali um incenso ali para dar um cheiro, um perfume. E esse perfume, criança, esse incenso, quando ele queimava ali no meinho ali, bem do dedo onde a tia tá mostrando aqui, ele exalava um perfume muito gostoso. E esse perfume, ele saía para fora da tenda e perfumava todo o local ali onde o povo hebreu estava. E o que isso simbolizava, tia? Sabe o que isso simbolizava, crianças? O altar do incenso, tá? Ele simbolizava a oração e o louvor. Isso mesmo, criança. Isso significa que hoje nós não precisamos mais queimar incenso dentro da igreja. Nós fazemos uma outra prática. Nós adoramos a Deus com o nosso louvor e com a nossa oração. Então, crianças, a terceira e
último móvel, né, de dentro do tabernáculo, que a tia vai mostrar para vocês, Era esse último aqui. e dizendo assim, crianças, o bom cheiro que o Senhor Deus, ele quer em nós, é aquele cheiro de Cristo, de Jesus Cristo, é o bom perfume de Cristo que Deus, ele quer ver em nós, ele quer sentir. Quando nós falamos sobre perfume, crianças, tem como um coração sujo, tem como um coração, né, ele exalar um bom cheiro? Não, né? O pecado, crianças, ele não traz um bom cheiro a Deus. Quando o Senhor se inclina sobre a terra e ele vê aquele cheiro do pecado, que fedor, que cheiro ruim. E é esse cheiro que Deus, ele quer ver em mim e em você? Não. O Senhor Deus, ele quer ver um perfume. Um perfume. E perfume de quê? O perfume de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Deus já está colocando em nós o bom perfume de Cristo. E é esse perfume que ele quer ver em nós, em mim, em você. Não é verdade, Pedrinho? Não é verdade, Isadora? Né? Não é verdade, Maria? Então, nós vamos conhecer a nossa o nosso último móvel de dentro da terra, é a Arca da Aliança. E esse móvel, crianças, ele ficava num outro cômodo, no segundo cômodo, totalmente separado daqueles outros lá, do incenso, né? Então, ele ficava num último cômodo, e esse móvel aqui, crianças, ele era assim, dava para tirar ele, deixa eu te mostrar aqui, dava para tirar, ó, ele, a tampa, e os sacerdotes, os levitas, eles colocavam ali, né, as tábuas da lei, né, o livro da lei, podia guardar qualquer coisa. Então, essa parte aqui, ela desencaixava, tá? E vocês vão me perguntar, tia, mas o que é esses dois anjos aqui em cima? Sim, crianças, tá? Esse móvel, ele foi feito, crianças, tá? Esse móvel, ele foi feito com madeira de acácia, tá? E revestido de ouro, isso mesmo. Os anjos, os arcanjos que iam em cima, eles eram revestidos todos em ouro. Viram que lindo? Muito lindo, né, crianças? Então, e o que simbolizava, tia Simone? A arca. O que simbolizava a arca? A arca, ela simbolizava a presença de Deus para seu povo, né? Ela simbolizava a presença de Deus. Vocês viram que lindo, crianças? Hoje, nós não precisamos mais queimar incenso, nós não precisamos mais acender as luzes, né? Queimar a vela, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a nossa verdadeira luz, né? E nele há o bom perfume em que cada um devemos em nós estar, né? Então, essa aula de hoje, ela nos ensinou, crianças, que nós devemos adorar ao Senhor, né? Em todo o tempo, né? Nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. Quando nós adoramos a Deus, né? O Senhor fica contente, né? O Senhor fica feliz quando a gente adora Ele. Não só nas alegrias e também, né? Mas sim nas tristezas. Então, crianças, chegou ao fim, tá? Mais uma aula de hoje. E eu espero que todos vocês estejam bem, né? Usem máscara quando sair de casa, né? Com a mamãe e com o papai, né? E aguenta mais um pouquinho, que Deus está preparando um culto maravilhoso, né? Para nós, na nossa igreja, quando nós voltarmos, né? Vamos abraçar nossos amiguinhos, vamos conversar com todos aqueles que nós sentimos saudade, sentimos falta. E por fim, crianças, nós vamos fazer a tarefinha da revista do aluno. Vocês irão fazer a atividade que está pedindo. E são 3 atividades, tá? A número 1, tá? Ela vai dizer assim. Vai estar lá 3 figuras, tá? 3 figuras sobre os elementos, sobre os móveis que compunham o tabernáculo, né? O primeiro era
lá o castiçal. O segundo era a mesa com os pães, né? A mesa em bronze com os pães. E o terceiro era o altar do incenso, tá? E vai estar assim, ó, vocês vão fazer um X, entendeu? Em qual desenho, tá? Mostra o altar do incenso, tá bom? Vocês vão colocar esse aqui, ó, tá? Vai estar lá, 3 desenhos. Qual deles era o altar do incenso? A segunda atividade, crianças, tá? Vai dizer assim: quantas lâmpadas compunham o castiçal, né? O candelário. Quantas lâmpadas compunham o castiçal? Então, vocês vão contar lá. Vai estar esse desenho assim no livrinho de vocês e vocês irão contar. Olha lá, ó. Tia Simone vai dar a dica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E a terceira e última atividade, vocês vão identificar, crianças, vocês vão mostrar quais eram os móveis que ficava dentro do tabernáculo, né? E o cômodo aonde ficavam esses móveis, tá? Vamos lá, então, primeiro lá. Qual era o primeiro móvel, crianças, que ficava no pátio do tabernáculo? Era o altar do sacrifício, do holocausto, né? Onde eles colocavam a ovelha, o cordeirinho, para ser sacrificado. E a bacia, né? A bacia de água de bronze que ficava lá fora. Lembra que a tia mostrou o visual? Então, o altar do sacrifício e a bacia. Segundo, no primeiro cômodo ficavam a mesa com os pães, o altar do incenso e o castiçal. Segundo cômodo, aliás, primeiro cômodo. E no segundo cômodo e último ficava a Arca da Aliança. Ok? Então, vocês vão fazer essas 3 atividades, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até domingo que vem.